Olá pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula do Bootstrap 4 e hoje falaremos sobre Grid System. O Grid System é que você tem que entender que o Bootstrap ele divide a sua página em 12 grades. É como se eu tivesse aqui 12 colunas, tá, para poder trabalhar. Vocês podem notar que quando eu estou tendo a visualização no desktop, eu consigo ver tranquilamente as 12 opções dentro de cada quadradinho desse que coloquei, dentro de cada célula. Mas se eu tiver na visualização do celular, nota que cada quadradinho desse, cada célula, ele ficaria menor e inclusive o 12 está nem aparecendo aqui direito na visualização do Galaxy S5. Tá? Aqui tem o Nexus, aqui no iPad, tá? Consegue visualizar, olha o tamanho que ficou. Já não fica com um tamanho muito bacana para a gente. Então, às vezes quando você tem que colocar um texto como Olá Mundo, notem que ele está ocupando 7 colunas aqui, mas se eu estivesse trabalhando com um desktop, o Olá Mundo está utilizando no máximo 2. Então, esse é um controle que a gente tem como fazer dentro do site do Bootstrap. Então vamos dar uma olhadinha aqui e tentar entender um pouquinho melhor o sistema de grades do Bootstrap. Quando eu venho aqui em Layout, tem a opção de Sistema de Grade ou Grid System. E nós temos aqui essa tabela que está falando o tipo de documento que a gente vai montar, o tipo de dispositivos que a gente vai usar. Extra Small, Small normalmente é feito para celular, Small normalmente para tablet, Medium, Large e Extra Large, LG, ele vai ser para telas maiores, normalmente que é o computador, um notebook parecido com o meu. Esse aqui para computadores que usam resoluções bem maiores, tá? Então o nome na classe vai ser Call, SM, MD, LG e XL. Então eu fiz aqui uma programação rápida só para a gente dar uma olhadinha como é que foi feito. Eu utilizei aqui, tudo que a gente faz dentro do Bootstrap a gente vai colocar dentro de classes, tá? E eu coloquei aqui uma classe row, que significa linha, ou seja, em uma linha eu coloquei 12 colunas. E coloquei aqui coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coloquei uma borda, nós vamos ter uma aula falando rapidinho sobre isso. E aqui eu coloquei call 1, ou seja, vai ter uma coluna para trabalhar com dispositivos pequenos. Então nós colocamos aqui, dividimos ele em 12 partes. O que é interessante para a gente também é que a gente pode fazer com que o nosso documento tenha uma visualização para cada tipo de objeto. Por exemplo, eu quero que no celular, cada número desse aqui utilize o total de 6 colunas. Então, eu posso fazer isso aqui. Ó. Vou utilizar aquele macetinho malandro do Ctrl D no Sublime. E vou colocar aqui Call e vou colocar 6. Ou seja, aparelhos como celular, ele vai utilizar 6 colunas para cada quadradinho. Mas eu posso colocar também, deixa eu colocar aqui de novo, eu posso colocar também um call MD seria para documentos médios, acima de 768 pixels. Posso colocar que ele tenha, cada um dele tenha 1. Ou seja, eu vou ter uma visualização de, na mesma linha, vou ter os 12 números se for um dispositivo grande, mas se for um dispositivo muito pequeno, porque nós temos aqui o call para extra small, ele vai aparecer 6, ou seja, em cada linha ele vai aparecer apenas 2 colunas, ocupando o espaço de 6 colunas. Então vamos fazer uma visualização lá no nosso navegador. Tá? Vou atualizar aqui, beleza, apareceu com 12 linhas, 12 colunas, né? Espaço de 12. Agora cada linha no celular ele vai utilizar 6 colunas. Então nós conseguimos fazer com que ele divida em 6, mas achei que 6 ficou muito, queria dividir em 3 colunas, uma aqui e outra do lado. Aquele call, ao invés de ser 6, eu posso modificá-lo para 4, ou seja, 4 com 4, 8, com 4, 12. Fechou 12? Legal. Salvei, atualizei, ele ficou dividido em 3 colunas. Mas notem que eu só fiz isso para dispositivos como celular. O restante do dispositivo está como 1, ou seja, se eu fechar aqui minha visualização para celular, ele vai aparecer dessa forma. Aqui no Bootstrap, eu também tenho uma opção nova que pelo menos eu não tinha visto nas versões anteriores, que era trabalhar com a tag call, ou seja, vai fazer uma linha e vai colocar as colunas. Para que serve isso?
Essa opção de coluna simplesmente faz assim, você coloca call, ele vai saber que dentro dessa linha serão utilizadas as quantidades de colunas. Nesse caso aqui, independente do dispositivo, atualizando ele vai ter 12 colunas, seja ele celular ou seja ele desktop. Só que ele fez uma adaptaçãozinha aqui para complementar o restante que faltou. Então, assim, são maneiras que a gente tem que trabalhar com o nosso Bootstrap para poder facilitar um pouco a nossa vida. Nota que quando ele ficar muito pequeno, ele vai jogar para a linha de baixo. O celular tem mais ou menos essa visualização aqui. Tá? Então a gente consegue adaptar o nosso site para qualquer tipo de ambiente. E antes de terminar a aula também, eu tenho que terminar falando também sobre um dos recursos mais importantes que nós temos aqui dentro do Bootstrap, que são os containers. Tá? Então vou fazer um teste aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aqui no Olá Mundo, eu vou chegar aqui um pouquinho para o lado e vou criar uma div. Deixa eu tirar essa daqui e colocar aqui embaixo. Essa div aqui, eu vou colocar aqui uma classe chamada container. Tá? Quando eu trabalho com a classe container, ele faz como se estivesse montando um documento centralizado. Sem borda fica estranho para a gente visualizar. Vou colocar aqui uma borda. Tá? Então, deixa eu tirar também esse de baixo aqui, que vocês vão visualizar um pouco melhor. Salvei. Então, olha só, aqui está mostrando com uma borda que ele meio que centralizou o conteúdo. Então, se eu ajustar o tamanho do meu documento, ele sempre vai centralizando ele independente do tamanho. Podem notar que está centralizado, exceto se o tamanho dele for muito pequeno, ele vai ficar na linha toda. Seria a visualização para celular. Tá? Então, se você quiser um container para centralizar o conteúdo, a gente pode fazer um site totalmente centralizado aqui. Tá? Mas também, existe também a opção Container Fluid, que ele sempre vai utilizar a tela como um todo. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.